O milionário Beto para o carrão, chocado com a mendiga. A volta teve uma surpresa. Beto, o rei da cocada preta, dono de meia São Paulo, parou a nave dele, uma BMW que brilhava mais que ouro, bem na porta do Hospital da Penha. Ia ver a tia Glorinha, coitada, meio caidinha ultimamente, mas juro por Deus, mal desligou o motor e lá vem ela, uma mendiga, daquelas de dar dó, com a mão esticada como se fosse pegar a alma dele. Beto, culto da vida com os boletos da firma e o exame da tia na cabeça, fez que não viu. Aí, meu amigo, que o bicho pegou. Horas depois, Beto sai do hospital, aliviado com a tia, mas, meu Deus do céu, a BMW, todo arriscado com caneta vagabunda, grudado no para-brisa. A vida te cobra, playboy. Lembra de onde você veio. Beto ficou branco. Que audácia, que desaforo. Será que foi a mendiga? Tentou ver nas câmeras do hospital, mas justo naquele dia, pane geral. Furioso, ele dirigiu para Barra, pensando em quem teria coragem. Mas, no caminho, uma placa. Leilão beneficente pro Hospital da Penha. Num acesso de curiosidade, lá foi ele. Chegou e quase caiu duro. Um monte de ricaço engravatado, champanhe para todo lado. E no palco, a mendiga. Só que agora, vestida num modelito de seda que valia mais que a BMW dele, falando um português de dar inveja a professor. Quem dá mais por essa obra, símbolo da esperança para nossas crianças? Perguntou ela, com um sorriso que parecia zombar da cara dele. Beto travou. Quem era aquela mulher? E por que ela o encarava como se soubesse de todos os seus podres? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Beto travou. Quem era aquela mulher? E por que ela o encarava como se soubesse de todos os seus podres? Aí, do nada, um cara engravatado cutucou o Beto. E aí, patrão, não vai dar um lance? Essa senhora aí é a maior benemérita do hospital. Doou uma grana preta. Salvou a gente da falência. Beto, sem entender nada, só conseguiu balbuciar. Mas, ela era mendiga. Cara riu. Mendiga? Essa é a dona Zulmira, a rainha do agro. Dizem que tem mais boi que gente no país inteiro. Só pode tá zoando com a minha cara. Beto sentiu o sangue gelar. Zulmira? A tal Zulmira, dona de fazendas que valem mais que a Bolsa de Valores inteira. Impossível. Aquela mulher maltrapilha. De repente a dona Zulmira parou o leilão, olhou direto para o Beto e abriu um sorriso de canto. Senhores, tenho uma confissão a fazer. Essa obra de arte que estamos leiloando, fui eu quem a vandalizou. Um burburinho tomou conta do salão. Que audácia! Que afronta! E sabem por quê? Continuou ela, com a voz firme como um trovão. Porque o cavalheiro ali presente, o Beto, ele se esqueceu de quem o ajudou a chegar onde está. Se esqueceu das origens humildes, da família que ralou pra caramba pra ele ter tudo isso. Beto ficou vermelho. Sentiu o suor escorrer pela testa. O que ela estava insinuando? Beto, meu querido, disse Zulmira, descendo do palco e caminhando em direção a ele. Lembra da dona Cida lá da Vila Matilde?
Aquela que te dava marmita quando você era um moleque duro? Beto engoliu em seco. Como ela sabia disso? Pois é, Beto. A dona Cida era minha irmã. E você, meu filho, é meu sobrinho. O salão inteiro ficou em silêncio. Nenhuma mosca se atrevia a voar. Beto, paralisado, não conseguia acreditar. Dona Zulmira, a mendiga, a milionária, era sua tia? E tem mais, Beto, sussurrou ela, se aproximando ainda mais. A tia Glorinha que você foi visitar no hospital, ela sabe de toda a verdade. Sabe que a empresa que você herdou foi construída com o dinheiro que seu pai roubou da gente. Beto cambaleou, sentindo o mundo girar. A verdade o atingiu como um soco no estômago. A tia Glorinha, a alma boa, a doentinha, cúmplice de um roubo. De repente, as luzes do salão se apagaram. Um grito agudo cortou o silêncio. Quando as luzes voltaram, Dona Zulmira estava caída no chão, com uma faca cravada no peito. E na mão dela, um bilhete. O mesmo bilhete que estava no para-brisa da BMW. A vida te cobra, Playboy. Lembra de onde você veio. E Beto, com a faca na mão, tremendo como vara verde, olhou para todos, desesperado. Ele não se lembrava de nada. Nada. E Beto, com a faca na mão, tremendo como vara verde, olhou para todos, desesperado. Ele não se lembrava de nada. Nada. O pânico tomou conta. As pessoas gritavam, apontavam. O segurança fortão agarrou Beto, tirando a faca da sua mão trêmula. Beto, em choque, só conseguia repetir: Eu não fiz nada. Eu juro. Aí, no meio do caos, uma voz. Calma. Quase um sussurro se fez ouvir. Soltem ele. Era a tia Glorinha, a doentinha, sentada numa cadeira de rodas, com um olhar frio que Beto nunca tinha visto. Soltem o Beto. Ele não é o culpado. Todo mundo obedeceu, meio sem entender. Glorinha se aproximou de Zulmira, caída no chão. Ela mereceu, disse sem dó nem piedade. Beto arregalou os olhos. Glorinha, aquela santa? Sempre soube, Beto. Sempre soube do roubo do seu pai. E sempre soube que Zulmira voltaria para se vingar. Mas ela não ia tocar em você. O alvo dela era eu. Glorinha pegou a faca da mão do segurança, limpou o sangue na roupa de seda de Zulmira e entregou para Beto. Agora você entende, meu querido. Essa faca é sua herança. O sangue é a prova de que a família está vingada. Beto não conseguia processar nada. Vingada? De quê? Glorinha sorriu um sorriso macabro. De mim, Beto. Zulmira descobriu o meu segredo. O segredo de como eu fiquei rica, mesmo sendo só uma enfermeira. O segredo de como eu ajudei seu pai a roubar a fortuna dela. Ela respirou fundo com dificuldade. Mas Zulmira não sabia de tudo. Não sabia que o verdadeiro plano era usar o seu pai como bode expiatório. Ele morreu achando que tinha me enganado. Mas era eu quem estava no controle o tempo todo. A verdade explodiu na cabeça de Beto como uma bomba. Glorinha, a mentora do crime. A manipuladora. Glorinha, a assassina. Eu ia te contar tudo, Beto. Ia te dar o controle de tudo. Mas Zulmira apareceu e estragou os meus planos. Então eu tive que improvisar. Glorinha tossiu um pigarro feio. Agora, Beto, você precisa fazer uma coisa por mim. Uma última coisa. Ela pegou a mão de Beto e colocou a faca em cima. Mate a mim. Acabe com o ciclo. Mostre a todos que você é o verdadeiro chefe dessa família. Beto olhou para a faca, para a tia Glorinha, para o corpo de Zulmira. Sua cabeça dava voltas. Ele não sabia mais. Quem era? O que era real? O que era mentira? De repente, as sirenes da polícia
começaram a tocar lá fora. Glorinha sorriu, satisfeita. Não temos muito tempo. Escolha, Beto. Escolha o seu destino. Mas antes que Beto pudesse sequer pensar em responder, a porta do salão se abriu com um estrondo. E quem entrou? Dona Cida, a irmã de Zulmira, a ex-marmiteira, apontando uma arma para a tia Glorinha. Acabou, Glorinha, gritou Cida, com os olhos cheios de lágrimas. Eu sei de tudo, e eu vou fazer você pagar por cada lágrima que minha família derramou. E antes que qualquer um pudesse reagir, apertou o gatilho. Glorinha caiu da cadeira de rodas. Morta na hora, o silêncio tomou conta do salão. Beto, Cida, os ricaços engravatados, os policiais que chegavam, todos paralisados, em choque. Aí Cida olhou para Beto, com um olhar de pena e ódio. Você é igual a eles, Beto. Um monstro. Mas a sua hora vai chegar. E com essas palavras, Cida jogou a arma no chão e se entregou à polícia. Beto ficou ali, no meio do salão, cercado de corpos, de segredos, de mentiras. A herança que ele tanto queria era uma maldição, e ele não fazia a menor ideia de como se livrar dela. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. No meio da confusão, um policial se aproximou de Beto e sussurrou no seu ouvido. Senhor, precisamos que venha conosco para depor. Mas antes, precisamos te mostrar uma coisa. Encontramos isso no bolso da dona Zulmira. O policial entregou para Beto um pequeno papel dobrado. Beto abriu e leu. Beto, meu filho. Era uma carta. Uma carta da dona Zulmira. E a primeira frase era de arrepiar os cabelos. Eu sou a sua mãe. Beto abriu e leu. Beto, meu filho. Era uma carta da dona Zulmira. E a primeira frase era de arrepiar os cabelos. Eu sou a sua mãe. O papel tremeu na mão dele. Mãe? Zulmira? Aquela mendiga? Aquela milionária? Aquela? Morta? Impossível. Era muita coisa para digerir. De uma vez. A cabeça dele era um liquidificador em pane. Que isso? Ele gaguejou, mostrando o papel para o policial. O cara deu de ombros. Não sei, senhor. Só mandaram te entregar. Beto tentou ler a carta de novo, mas as letras dançavam na frente dos seus olhos. Era um monte de palavras bonitas sobre arrependimento, sobre um amor perdido, sobre um segredo guardado às 7 chaves. Zulmira contava que tinha engravidado muito jovem, que a família dela nunca aceitou o relacionamento com o pai do Beto, um cara pobre e ambicioso. Forçaram ela a entregar o bebê. Prometeram que ele teria uma vida melhor. E ela passou a vida toda observando de longe, ajudando nas sombras, se corroendo por dentro. De repente, uma sirene tocou mais perto. Uma ambulância. Os paramédicos entraram correndo, direto para cima da dona Cida. Tentaram reanimá-la, mas não tinha jeito. A ex-marmiteira tinha tido um ataque do coração ali mesmo, no meio daquele caos. Mais uma morta. Mais um segredo para guardar. Beto sentiu um frio na espinha. Era como se uma força invisível estivesse limpando o terreno, eliminando todas as pontas soltas. E ele, o Beto, era o próximo. Um flash de memória invadiu a cabeça dele. O dia em que ele era moleque e roubou um pão da padaria. A dona Cida viu e, em vez de brigar, deu um abraço e disse: Fica tranquilo, Beto, eu te entendo. Será que ela já sabia? Será que ela sempre soube que ele era filho da patroa? Outro policial se aproximou, com um celular na mão. Senhor, é para você. Dizem que é urgente. Pegou o aparelho, meio zonzo. Era um número desconhecido. Hesitou, mas atendeu. Beto, é o Zé da Feira. Preciso te contar uma parada sinistra.
Zé da Feira era um velho amigo do pai do Beto. Um cara que sabia de tudo e mais um pouco. Que foi, Zé? Não me enrola, por favor. É o seguinte, Beto. A tia Glorinha, ela não morreu. O mundo parou de girar. Como assim? Não. Morreu? Os paramédicos conseguiram reanimar ela. Tá no hospital, em estado grave, mas viva. Beto não conseguia acreditar. Glorinha viva? Depois de tudo aquilo? E tem mais uma coisa, Beto. A Glorinha, ela te chamou. Disse que precisa te contar a verdade. A verdade sobre tudo. A ligação caiu. Beto ficou ali, plantado, com o celular na mão, sem saber o que fazer. A verdade? Que verdade? Já não tinha verdades demais ali? De repente, a luz do salão piscou. E de novo, até que tudo ficou escuro. Um apagão geral. No meio da escuridão, Beto ouviu um sussurro no seu ouvido. Uma voz rouca, familiar. Eu sei quem matou a sua mãe. Beto se virou tentando enxergar no breu. Quem estava ali? Quem era aquela voz? Quando a luz voltou, fraca e trêmula, Beto viu. Parado na frente dele, com um sorriso macabro no rosto, estava o seu pai, vivo. Beto, meu filho, vem comigo. Eu sei quem matou a sua mãe. Beto se virou, tentando enxergar no breu. Quem estava ali? Quem era aquela voz? Quando a luz voltou, fraca e trêmula, Beto viu. Parado na frente dele, com um sorriso macabro no rosto, estava o seu pai. O seu pai, vivo. Não podia ser. O pai do Beto, o seu Toninho, o cara que ele chorou a morte por anos. Ali, de pé, como se nada tivesse acontecido, Beto cambaleou para trás, a boca seca, o coração disparado. Pai, mas você morreu. Eu te vi no caixão. Beto conseguiu balbuciar. Seu Toninho soltou uma risada rouca, que ecoou pelo salão. Morrer? Ah, meu filho, a vida é uma peça de teatro. E eu sou um ator de primeira. Precisava sumir do mapa, entende? A Glorinha, ela tava me apertando demais. Sabia demais. Beto não conseguia processar. O pai vivo, a Glorinha tentando matar o pai. A Zulmira, era tudo um nó na cabeça dele. Mas por quê? Por que tudo isso? Seu Toninho se aproximou, colocando a mão no ombro do Beto. Pelo poder, meu filho. Pelo dinheiro, a gente merecia mais. Muito mais. E a Zulmira? Bom, ela nunca entendeu isso. Seu Toninho apertou o ombro do Beto com força. Na verdade, Beto, a Zulmira não era sua mãe de verdade. A sua mãe era a Glorinha. O salão girou. O pai vivo, a tia Glorinha sendo a mãe, era demais para a cabeça do Beto. Ele sentiu um gosto amargo na boca e cambaleou. Não, não pode ser, ele murmurou, incrédulo. Seu Toninho sorriu, um sorriso frio, sem afeto. Pode sim, meu filho. A Glorinha era apaixonada por mim, desde sempre. E eu, bom, eu sabia usar isso a meu favor. Ela me deu você, me deu a chave para tudo isso. Coitada, só serviu de obstáculo. Beto sentiu um ódio crescendo dentro dele. Um ódio do pai, da Glorinha, da Zulmira, de todo mundo. Ele olhou para o pai, com a faca ainda na mão, tremendo. Você é um monstro! Beto gritou, a voz embargada. Seu Toninho deu de ombros. Talvez, meu filho. Mas eu sou o seu monstro. E agora nós vamos acabar com essa bagunça de uma vez por todas. A Glorinha sabe demais. E você vai me ajudar. De repente, a porta do salão se abriu de novo. E dessa vez, quem entrou não era polícia, nem ambulância. Era um cara magrelo, com uma arma na mão. Um cara que o Beto conhecia bem. O Jacaré, um antigo capanga do seu Toninho. E aí, patrão, demorei, mas cheguei.
O jacaré gritou, apontando a arma para o seu Toninho. Jacaré, o que você está fazendo aqui? Seu Toninho perguntou, surpreso. O jacaré riu, uma risada fanha. Fazendo o que devia ter feito há muito tempo, patrão. Você me usou, me descartou como lixo. Agora a gente vai acertar as contas. E antes que qualquer um pudesse reagir, o jacaré apertou o gatilho. Vários tiros ecoaram pelo salão. Seu Toninho caiu no chão, baleado. Beto ficou paralisado, vendo o pai agonizar. O jacaré se aproximou do seu Toninho com um olhar de puro ódio. Isso é por todos os anos que você me fez sofrer, seu canalha. O jacaré gritou, antes de dar o tiro de misericórdia. O salão ficou em silêncio. Só se ouvia a respiração ofegante do jacaré e os gemidos do seu Toninho. Beto estava em choque, sem saber o que fazer. De repente, o jacaré se virou para o Beto, com a arma ainda na mão. E você, playboy, vai ficar aí parado? A sua família era um ninho de cobras, mas a festa acabou. Agora é a sua vez de pagar. E antes que Beto pudesse dizer qualquer coisa, a luz se apagou de novo. E, dessa vez, a escuridão era total. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do salão. E no meio da escuridão, Beto ouviu um clique. O clique de uma arma sendo engatilhada. A arma do jacaré. E a pontaria, ele sabia, era para ele. Fechou os olhos, esperando o pior. Mas o tiro não veio. Em vez disso, ele sentiu uma picada no pescoço, uma agulha. E então, a escuridão se tornou ainda mais profunda. Ele estava desmaiando. E a última coisa que ele ouviu, antes de perder a consciência, foi a voz do jacaré, sussurrando no seu ouvido. Bem-vindo à realidade, Beto. A sua história só está começando. Bem-vindo à realidade, Beto. A sua história só está começando. Beto acordou num lugar escuro, úmido e com cheiro de mofo. A cabeça latejava, o corpo todo doía. Tentou se mexer, mas estava amarrado. Olhou em volta e viu que estava num porão, velho, abandonado, com teias de aranha por todo lado. Que está acontecendo? Ele murmurou a voz fraca. Uma risada ecoou no porão. Uma risada fria e calculista. Finalmente acordou, bela adormecida, disse uma voz. Beto se virou e viu, sentada numa cadeira, um sorriso diabólico no rosto. Estava Dona Cida, viva. Cida, mas você não tinha morrido? Beto perguntou confuso. Cida soltou outra risada. Morrer? Ah, meu querido, eu sou como erva daninha, difícil de arrancar. Beto tentou entender. Nada fazia sentido. Primeiro a Zulmira se dizendo mãe dele. Depois, o pai ressuscitado. A Glorinha também, quase morta, mas viva. E agora, a Cida, que tinha morrido de ataque do coração, ali, na frente de todo mundo, agora sã e salva. Era tudo uma grande palhaçada. Eu não tô entendendo nada. Me explica, Cida, por favor, Beto implorou. Cida se levantou e caminhou até ele, com um olhar de desprezo. Eu vou te explicar sim, mas antes, você precisa saber de uma Zulmira. A milionária, a mendiga, era Cida? Mas como? Ele perguntou, atordoado. Cida começou a rir, uma risada histérica. É uma longa história, Beto. Mas a versão resumida é que eu troquei de lugar com a minha irmã gêmea, a tal Zulmira que você conheceu. Ela sempre quis a vida de rica, a fama, o poder. E eu só queria uma vida normal, uma família. Mas o Toninho, ele estragou tudo. Cida ficou com os olhos marejados. Ele me roubou, me usou, me abandonou e ainda por cima me fez acreditar que você era filho dele com a Glorinha. Anos de sofrimento, de dor, de ódio, tudo por causa daquele canalha, Beto. Não conseguia acreditar. A vida dele era uma mentira. Uma grande e cruel mentira. Então, a Zulmira que morreu era sua irmã?
Ele perguntou, a voz tremendo. Cida assentiu. Sim, ela sabia de tudo. E estava disposta a me ajudar a me vingar. Mas agorinha, aquela víbora sempre foi esperta demais. Cida pegou uma faca que estava em cima de uma mesa e começou a afiar a lâmina. Beto sentiu um calafrio. O que você vai fazer, Cida? Por favor, não me machuca, ele implorou. Cida parou de afiar a faca e olhou para o Beto com um olhar frio e calculista. Eu não vou te machucar, Beto. Pelo menos, não fisicamente. Mas eu vou te mostrar a verdade. A verdade que a sua família te escondeu a vida toda. De repente, a porta do porão se abriu. E quem entrou? O jacaré. Amarrado, amordaçado, com o rosto cheio de hematomas. Jacaré o quê? Beto começou a perguntar, mas Cida o interrompeu. Ele vai te contar a verdade, Beto. A verdade sobre o seu nascimento. A verdade sobre quem você realmente é. Cida desamarrou a mordaça do jacaré. Ele tossiu, tentando recuperar o fôlego. Fala, jacaré. Conta pra ele. Cida ordenou. O jacaré olhou pro Beto, com um olhar de pena. Beto, seu pai, o Toninho, ele não era o seu pai de verdade. Beto ficou chocado. Mas, uma bomba. O quê? Mas quem era? Ele perguntou desesperado. O jacaré respirou fundo e disse, seu pai era o seu Armando, o dono da padaria da Vila Matilde. Beto sentiu o mundo desabar. O seu Armando, o cara que ele sempre chamou de seu, o cara que sempre foi gentil e generoso com ele, era o seu pai? Não, não pode ser, ele murmurou, incrédulo. Cida sorriu, satisfeita. Viu só, Beto, a verdade dói, não é? Mas ainda não acabou. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Cida se aproximou do Beto e sussurrou no seu ouvido. Você não é o único filho do seu Armando. Você tem um irmão. E ele está mais perto do que você imagina. De repente, a luz do porão se apagou. E no meio da escuridão, uma voz familiar se fez ouvir. Uma voz que Beto conhecia muito bem. Olá, Beto. Surpresa. Olá, Beto. Surpresa. Beto tentou focar a vista. A luz era fraca, mas dava para ver quem estava ali, parado na porta do porão com um sorriso de canto. É o Serginho, o padeiro, filho do seu Armando. O cara que ele sempre considerou um amigo, um camarada. Impossível. Serginho, mas... O que está acontecendo? Beto perguntou, a voz embargada. Serginho entrou no porão, fechando a porta atrás de si. Acontece que você é burro do que eu imaginava, Beto. E olha que eu te achava bem burrinho. Cida riu, uma risada seca e amarga. Conta pra ele, Serginho. Conta pra ele quem você realmente é. Serginho se aproximou do Beto, com um olhar frio e calculista. Eu sou seu irmão, Beto. Irmão de sangue. Filho do seu Armando. Lembra dele? O cara que te dava pão de graça quando você era moleque? Pois é, ele era o nosso pai. Beto não conseguia acreditar. O Serginho, o padeiro, o seu amigo, era o seu irmão? E o seu Armando, o padeiro bonachão, era o seu pai? A cabeça dele ia explodir. Mas por que você está fazendo isso? Por que você me sequestrou? Beto perguntou desesperado. Serginho pegou uma faca que estava em cima de uma mesa e começou a afiar a lâmina. Eu não te sequestrei, Beto. Eu te trouxe para casa, para conhecer a sua verdadeira família. Cida se aproximou do jacaré, que ainda estava amarrado e amordaçado. E ele vai nos ajudar a colocar um fim nessa história. Não é, jacaré? Cida tirou a mordaça do jacaré. Ele tossiu, tentando recuperar o fôlego. Cida, por favor, me deixa ir embora. O jacaré implorou. Cida deu um tapa na cara do jacaré. Cala a boca. Você vai fazer o que eu mandar. Ouviu? O jacaré assentiu com os olhos cheios de medo. De repente, Serginho parou de afiar a faca e olhou pro Beto, com um olhar fixo e intenso. Sabe, Beto,
Eu sempre tive inveja de você. Você tinha tudo: dinheiro, poder, uma família, mesmo que fosse toda torta. E eu? Eu só tinha uma padaria falida e um pai doente. Serginho se aproximou mais do Beto com a faca na mão. Mas agora as coisas vão mudar. Eu vou ter tudo que é seu: o dinheiro, o poder e a sua vida. Beto sentiu um calafrio. Ele ia matá-lo. Ele ia morrer ali, naquele porão escuro e mofado, pelas mãos do seu próprio irmão. De repente, a porta do porão se abriu. De novo. E quem entrou? A Glorinha, viva! Glorinha, mas você não tinha morrido? Beto perguntou, completamente confuso. Glorinha sorriu, um sorriso macabro. Morrer? Ah, meu querido, eu sou como barata, impossível de matar. Glorinha entrou no porão, com uma arma na mão. Eu sei que vocês estão planejando matar o Beto, mas isso não vai acontecer. Ele é meu filho, e eu vou protegê-lo. Serginho olhou para Glorinha com um olhar de ódio. Você é louca, Glorinha. Sempre foi. Você arruinou a vida de todo mundo. Glorinha apontou a arma para o Serginho. Cala a boca. Você não sabe de nada. Eu fiz tudo isso pelo Beto, para que ele tivesse uma vida melhor. De repente, Cida se jogou na frente do Serginho, protegendo-o com o corpo. Glorinha hesitou por um momento, mas acabou atirando. A bala acertou a Cida em cheio. Ela caiu no chão, morta na hora. Serginho gritou de dor e ódio. Você matou a minha mãe, sua vadia! Ele gritou, partindo para cima da Glorinha com a faca na mão. Glorinha tentou atirar de novo, mas Serginho foi mais rápido. Ele cravou a faca no peito da Glorinha. Ela caiu no chão, agonizando. Beto ficou paralisado, vendo a cena horrível se desenrolar na sua frente. A Cida morta, a Glorinha agonizando. O Serginho transtornado. Era um pesadelo. De repente, Serginho se virou para o Beto, com a faca ensanguentada na mão. Agora só falta você, Beto. A sua hora chegou. Serginho caminhou em direção ao Beto com um olhar assassino. Beto fechou os olhos, esperando o golpe fatal. Mas o golpe não veio. Em vez disso, Beto ouviu um tiro. E então, tudo ficou escuro. Quando Beto acordou, estava deitado numa cama de hospital. A cabeça latejava. O corpo todo doía. Tentou se mexer, mas estava fraco demais. Olhou em volta e viu que estava num quarto de hospital. Estava sozinho. De repente, a porta do quarto se abriu. E quem entrou? O seu Armando. Pai? Beto perguntou, a voz fraca. Seu Armando se aproximou da cama do Beto, com um olhar triste e preocupado. Filho, você está bem? Beto tentou entender o que estava acontecendo. O seu Armando era o seu pai? O Serginho era o seu irmão? A Glorinha tinha matado a Cida? E quem tinha atirado no Serginho? Pai, o que aconteceu? Onde está o Serginho? E a Glorinha? E a Cida? Beto perguntou, desesperado. Seu Armando suspirou. É uma longa história, filho. Mas o importante é que você está seguro agora. Seu Armando pegou na mão do Beto com carinho. Eu sempre soube que você era meu filho, Beto. Mas eu nunca tive coragem de te contar a verdade. Tinha medo da sua reação. Medo de estragar a sua vida. Beto sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Anos de mentiras, de segredos, de sofrimento. Tudo por causa do medo do seu Armando. Eu te perdoo, pai, Beto disse, a voz embargada. Seu Armando sorriu, um sorriso triste. Eu te amo, filho, e eu vou fazer de tudo para te proteger. De repente, a porta do quarto se abriu de novo. E quem entrou? Um policial. Com licença, seu Armando. Precisamos conversar com o Beto, o policial disse, com um tom sério. Seu Armando assentiu. Eu vou deixar vocês a sós. Mas não o torturem muito.
Ele já sofreu demais. Seu Armando saiu do quarto, deixando Beto a sós com o policial. Beto, precisamos te fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu no porão. O policial disse. Mas antes, precisamos te mostrar uma coisa. O policial tirou um envelope do bolso e entregou para o Beto. Encontramos isso no bolso do Serginho. Beto pegou o envelope e abriu. Dentro havia uma foto. Uma foto antiga, amarelada, quase apagada. Beto olhou a foto e sentiu um choque percorrer o seu corpo. Na foto estavam o seu Armando, a Glorinha e um bebê. Um bebê recém-nascido. Um bebê que Beto conhecia muito bem. Era ele. Mas o que realmente chamou a atenção do Beto foi o que estava escrito atrás da foto. Uma frase curta e cruel, escrita com uma letra tremida e ilegível. Ele não é seu filho. O policial olhou para o Beto com um olhar fixo e intenso. Você sabe o que isso significa, Beto? Beto não respondeu. Estava em choque. Quem era o seu pai de verdade? E por que estavam escondendo a verdade dele? De repente, a porta do quarto se abriu de novo. E quem entrou? Um médico. Com licença, senhor policial. Precisamos levar o Beto para fazer alguns exames, o médico disse. O policial assentiu. Tudo bem, mas voltaremos depois. O médico se aproximou da cama do Beto e sorriu. Um sorriso estranho, falso. Vamos lá, Beto. Está na hora de descobrir a verdade. O médico pegou uma seringa e se aproximou do Beto. Beto tentou se afastar, mas estava fraco demais. O que você vai fazer? Me deixe em paz! Beto gritou desesperado. O médico ignorou os gritos do Beto e injetou o líquido da seringa no seu braço. Beto sentiu uma forte queimação. E então tudo ficou escuro de novo. Quando Beto acordou, estava amarrado numa cadeira. A cabeça doía, o corpo tremia. Olhou em volta e viu que estava num lugar estranho, desconhecido. De repente, uma luz forte se acendeu. E na frente dele, ele viu o seu Armando. Mas esse não era o seu Armando que ele conhecia. Esse era outro. Cruel, frio, calculista. Olá, Beto, o seu Armando disse com um sorriso macabro. Bem-vindo à sua nova vida. E antes que Beto pudesse dizer qualquer coisa, o seu Armando começou a rir. Uma risada alta e estrondosa que ecoou pelo lugar. Uma risada de puro prazer e maldade. Você sempre foi o meu experimento favorito, Beto. E agora chegou a hora de colher os frutos do meu trabalho. E antes que Beto pudesse entender o que estava acontecendo, o seu Armando apertou um botão. E então, o chão se abriu sob os pés do Beto. Ele começou a cair. Caindo, caindo, caindo. Em direção a um abismo sem fim. E a última coisa que ele ouviu, antes de desaparecer na escuridão, foi a voz do seu Armando, gritando. Parabéns, filho, você acaba de entrar pro show. Parabéns, filho, você acaba de entrar pro show. E Beto caiu, um tombo sem fim, o vento uivando nos ouvidos. Escuro, frio, o cheiro de terra úmida e esgoto invadindo as narinas. Será que ia morrer ali, espatifado no fundo do buraco? De repente, a queda parou. Beto abriu os olhos, zonzo. Estava numa espécie de palco. Luzes fortes o cegavam. E na plateia, meu Deus, um monte de gente engravatada, com cara de ricaço, rindo e apontando para ele. Um apresentador com um microfone brilhando surgiu na frente dele. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Show da Verdade. E o nosso participante de hoje é o Beto. Que história, hein, Beto? Uma família de malucos, um pai ressuscitado, tias assassinas, é pra Netflix. O cara gritou e a plateia aplaudiu feito louca.
Beto não entendia nada. Que palhaçada era aquela? Show da verdade? Ele olhou para o lado e viu uma tela gigante. Nela passavam cenas da vida dele, a infância na Vila Matilde, o dia em que roubou o pão, a morte do seu Toninho. Tudo. Beto, agora é sua vez de brilhar. Responda às nossas perguntas e ganhe uma fortuna. Mas cuidado, se mentir, vai se dar mal. O apresentador avisou, com um sorriso sádico. A primeira pergunta apareceu na tela. Quem matou a Zulmira? Beto travou. Ele não sabia. Tinha pagado tudo. E aí, Beto, tá pensando demais? O tempo tá correndo. O apresentador provocou. Beto respirou fundo. Eu não sei. Juro por Deus, eu não me lembro. Ele gritou desesperado. De repente, o chão tremeu e uma jaula de ferro caiu em cima do Beto. Ele ficou preso, apavorado. Resposta errada, Beto. A verdade vai te libertar ou te aprisionar para sempre. O apresentador anunciou e a plateia começou a vaiar. A jaula começou a se mover, levando Beto para um lugar ainda mais escuro. Ele gritava, pedia socorro, mas ninguém o ouvia. E então, a revelação. A jaula parou em frente a uma cela, e dentro dela, a Glorinha, viva. Tia Glorinha? Mas como? Beto perguntou chocado. Glorinha sorriu, um sorriso macabro. Eu te enganei, Beto. Eu sempre te enganei. Eu sei quem matou a Zulmira. E eu vou te contar. Se você fizer um favorzinho para mim, ela falou, com a voz fraca. Beto não sabia o que fazer. Confiar na Glorinha? Depois de tudo, mas ele não tinha escolha. O que você quer, tia? Eu faço qualquer coisa, ele disse, desesperado. Glorinha se aproximou da jaula, com um olhar fixo e intenso. Mate o seu Armando, Beto. Ele é o culpado por tudo. Ele é o seu verdadeiro inimigo. Beto ficou branco. Matar o seu Armando? O cara que ele acreditava ser o seu pai? O único que parecia se importar com ele? Impossível. Eu não posso fazer isso, tia. Ele é meu pai, Beto gritou, desesperado. Glorinha riu, uma risada histérica. Seu pai? Que bobagem, Beto. O seu Armando nunca foi seu pai. Ele é seu avô. O mundo parou de girar. Avô? Como assim? Glorinha continuou, com a voz carregada de ódio. O seu Armando sempre foi obcecado por mim. Ele era apaixonado pela minha mãe. Mas ela nunca deu bola para ele. Quando eu fiquei grávida, ele pirou. Diz que o bebê era dele, que ele ia me proteger. Mas ele era louco, Beto. Completamente louco. Ela fez uma pausa e continuou. Ele sequestrou meu filho logo após o parto e o trocou por outro bebê. Esse outro bebê, Beto, era você. Beto não conseguia respirar. O seu Armando era o seu avô. Ele tinha sido tocado na maternidade. A Glorinha era sua mãe de verdade. E a Zulmira? Quem era a Zulmira nessa história toda? De repente, uma voz ecoou pelo lugar. Uma voz fria e calculista. Parabéns, Beto. Você acaba de descobrir a verdade. Mas ainda não acabou. Agora você precisa escolher. Matar o seu Armando e libertar a sua mãe ou morrer aqui, esquecido por todos. A jaula começou a se mover de novo, levando o Beto para um lugar ainda mais escuro. Ele olhou para Glorinha com um olhar de pânico. O que eu faço, tia? Me ajuda, ele implorou. Glorinha sorriu, um sorriso macabro. Escolha com sabedoria, Beto. A sua vida depende disso. E então a jaula desapareceu na escuridão, deixando Beto sozinho, perdido, sem saber em quem confiar. E a pergunta ecoava na sua cabeça. Matar o seu Armando? Ou morrer ali? Qual era a escolha certa? E quem estava por trás de tudo aquilo? Quem controlava o show da verdade? E por que a vida dele era tão bizarra? De repente, uma luz forte brilhou na frente dele. E na luz, uma figura sombria se revelou. Era
O seu Armando, com uma arma na mão e um olhar de puro ódio no rosto. Acabou, Beto. A sua hora chegou. Prepare-se para o grande final do show. Acabou, Beto. A sua hora chegou. Prepare-se para o grande final do show. Seu Armando apertou o gatilho, mas a arma falhou. Um clique seco ecoou pelo lugar. Seu Armando xingou baixinho, tentando de novo. Nada. A arma travada. Beto no chão viu a chance. A adrenalina explodiu no corpo dele. Se desamarrou como pode, sentindo a corda queimar a pele. Pulou em cima do seu Armando, com toda a força que tinha. Os dois rolaram pelo chão, no meio daquele palco bizarro. Um soco aqui, um chute ali. Beto nunca tinha brigado de verdade na vida, mas agora era lutar ou morrer. De repente, a arma caiu da mão do seu Armando. Beto agarrou a tempo. Apontou para o avô, ou pai, ou sei lá o quê. A mão tremia. Não conseguia atirar. Atira, Beto! Acaba com isso! A Glorinha gritava da jaula. Seu Armando riu, um riso de deboche. Você não tem coragem, Beto. Você é fraco demais. Sempre foi. Aquilo foi como um tapa na cara. Beto respirou fundo, fechou os olhos e apertou o gatilho. Nada. A arma sem munição. Seu Armando se levantou, sacudindo a poeira. Olhou para o Beto com desprezo. Patético. Você é uma piada. E então aconteceu. Uma luz forte brilhou. Uma música alta começou a tocar e um buraco se abriu no chão do palco. De lá saiu a Dona Cida, viva. Surpresa, Beto. Acharam que eu tinha morrido? Que nada. Ela gritou com o microfone na mão. Beto não acreditava no que via. A Cida, apresentadora de um show bizarro. E agora, Beto, a grande revelação. Descubra quem é o verdadeiro pai de todos vocês, a Cida anunciou. E a plateia foi ao delírio. Na tela gigante apareceu uma foto. Um homem. Um cara que o Beto nunca tinha visto na vida. Cida pegou o microfone e começou a falar, com a voz carregada de emoção. Senhoras e senhores, preparem-se para o choque. O verdadeiro pai do Beto, da Glorinha, do Serginho e meu, é ele, o rei Roberto Carlos. A plateia emudeceu. Um silêncio total. Ninguém acreditava no que ouvia. Na tela, a foto do Roberto Carlos brilhava. E no meio da plateia, um cara se levantou. Um homem de terno branco, óculos escuros e um sorriso tímido. Roberto Carlos. É verdade, ele disse, com uma voz embargada. Eu sou o pai de todos eles. Roberto Carlos, o rei? Beto olhou para o cara de terno branco. Parecia mesmo, mas era impossível. Aquilo só podia ser mais uma peça daquele show macabro. A Cida, agora no papel de mestre de cerimônias, abriu um sorriso triunfante. Sim, Beto, o rei Roberto Carlos é o pai de todos nós. Ele teve casos com a Glorinha, comigo, com a Zulmira. E o seu Armando era só um capacho apaixonado. Um fã obcecado que topou criar os filhos dos outros. A plateia explodiu em gritos, aplausos e vaias. Uma confusão generalizada. Beto sentiu a cabeça girar. Era tanta informação, tanta mentira, tanta traição que ele não conseguia mais distinguir a verdade da fantasia. O Roberto Carlos, no palco, pegou o microfone. A voz suave, calma, contrastava com o caos ao redor. Eu sei que é difícil de acreditar, Beto, mas é a verdade. Eu errei muito na vida, e essa é a consequência dos meus erros. De repente, a Glorinha, ainda presa na jaula, começou a gritar. Mentira! Tudo mentira! Ele está mentindo! O único pai do Beto sou eu! A Cida
ignorou a Glorinha e se aproximou do Beto. Chegou a hora da verdade, Beto. Escolha o seu lado. Fique com a sua família, ou desista de tudo e suma daqui. Beto olhou para o Roberto Carlos, para a Cida, para a Glorinha. Todos o encaravam, esperando uma resposta. Mas ele não sabia o que dizer. Não sabia o que fazer. E então, uma sirene tocou. A polícia chegou. O show da verdade acabou ali. Todos foram presos. Roberto Carlos, a Cida, a Glorinha, o seu Armando, até o Beto. Mas no meio da confusão, um policial se aproximou do Beto e sussurrou: "Fuja, agora, é a sua chance." Beto não pensou duas vezes. Correu. Correu o mais rápido que pôde. Deixou para trás toda aquela loucura. Deixou para trás a sua família bizarra. Deixou para trás a sua vida de mentira. E sumiu. Ninguém nunca mais ouviu falar de Beto. Alguns dizem que ele está vivendo numa ilha deserta. Outros que ele se juntou a um circo de horrores. E há quem diga que ele virou cantor de karaokê. Mas a verdade é que ninguém sabe. E talvez essa seja a única verdade que restou. Mas espere, essa história ainda não acabou de verdade. O que aconteceu com o diamante que sumiu no leilão? O que a tia Glorinha tanto escondia e quem a estava chantageando? E o tal liquidificador em pane? Será que Beto era o único a ouvi-lo? Você precisa saber. Então escuta aqui. Você precisa se inscrever agora no canal. É de graça. Não custa nada e você não vai perder as próximas histórias exclusivas que vão explodir sua cabeça. Esmague o botão de like agora. Mostre seu apoio. Alimente o algoritmo. Faça sua parte para que essa história chegue a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações, suas teorias. O que você achou desse final inesperado? Quem você acha que era o verdadeiro vilão da história? Sua opinião é muito importante para nós. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Eles vão te agradecer. Acredite, apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Mostre que você faz parte dessa comunidade. Corre lá e faça a sua parte, porque o próximo vídeo vai ser épico.